Estamos começando mais um Wibixcast, esse que é o primeiro episódio da nossa quarta temporada. E hoje a gente vai trazer um tema muito interessante e talvez pouco conhecido da maioria das pessoas que nos segue, que nos acompanha, que é o tema de ESG. E para isso a gente trouxe nossos dois parceiros aqui para falar um pouco do nosso novo projeto voltado para ESG, que é o ESGX. Pessoal, tudo bem? Tudo bem, Tudo Ivan? bem. Sejam bem-vindos, Sejam galera. bem-vindos Prazer aqui. receber vocês aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, porque o SGX ele vem de uma trajetória muito grande de diversidade e sustentabilidade da minha própria vivência, e hoje eu poder entregar uma vida melhor para minha família, para todas as pessoas que estão perto de mim, tem muito a ver com essa trajetória e com a minha perspectiva e propósito. E para trazer ESG, a gente tem que contar um pouquinho para o pessoal o que que é ESG, né? Exato. Então, o E, a gente fala da parte de meio ambiente, o S do social e o G de governança. Então, tudo que está dentro das empresas que está conectado com esses pontos vai se conectar com dados e informações para que a gente possa trazer sustentabilidade, diversidade e impacto social para dentro desses negócios. Então, só para poder resumir um pouquinho, vou deixar o Paulo falar um pouquinho também, mas obrigada aí por essa oportunidade, eu tô amando essa parceria, viu? Muito obrigada. Mas seja bem-vindo, Paulo. Obrigado. Falar de ESG é um mix de complexo demais e simples demais, né? Eu sempre falo que tem coisa que é tão fácil que você não consegue entender. Quando você falou agora do ESG, por algum motivo aleatório eu lembrei do meu ensino médio, que eu tinha um professor de filosofia que dava aula de ética falando assim: tem você e seu espaço, você e o espaço do outro, e o espaço de todo mundo. Assim que a sociedade se organiza. E aí você falou, eu lembrei, talvez a gente pensar nesse cenário um pouco de o meu espaço, que eu convivo com o outro, e que não necessariamente eu convivo com todo mundo, mas eu faço parte. E eu acho que o ESG é um pouco disso. E é difícil porque a gente não tem essa educação, esse ponto de entender talvez muito das dinâmicas sociais, muito de quem sou eu, quem é o meu grupo, a minha comunidade. Vamos pensar em a cidade que você mora, você não se sente parte da cidade que você mora. Fato. E aí, tipo, São Paulo, desaba tudo, chove tudo, todo mundo tá lascado. E essas coisas começam a conflitar, porque a gente não tem muito esse conhecimento de entender o meio ambiente para além do livrozinho da escola de ciências que a gente tem, né. Tipo, o meio ambiente e a sociedade que vive no meio ambiente com você, e o impacto disso tudo. É Sim. interessante você ter comentado isso, Paulo, porque a maioria das pessoas, quando pensa em ESG, pensa muito em meio ambiente só. Total. É poucas as pessoas que percebem que o tema é mais abrangente, fala também de relacionamento, fala também de social, né, da cidade onde você vive, da empresa que você vive, da comunidade que você vive, então ela é muito mais abrangente apenas do que só o ponto ecológico. E eu tenho uma pergunta, assim, acho que é um tema tão importante para a sociedade como um todo, isso falando globalmente, né? Acho que é um desafio de grandes empresas e vocês que atendem essas grandes empresas, até mesmo de cases que vocês já fizeram com 99, Meta, algumas coisas bem legais que eu já vi do processo todo que o diversidade tem. Eu queria entender de vocês, assim, dentro desse pilar especificamente, quais são os grandes desafios? Porque, cara, é um assunto tão importante que às vezes eu fico imergindo tanto e eu vejo que realmente é um desafio muito grande para se falar com propriedade ou também para comprovar suas ações, para ter um viés de metrificação real e realmente que você consiga deixar aquilo tangível e público de uma maneira auditável, de uma maneira simples e que as empresas consigam propagar com mais facilidade essas suas ações, né? Então, vocês que atendem essas grandes empresas, vocês devem vivenciar essa crise ali interna diariamente, Na né. verdade, Como que é como isso? é que funciona hoje, Como né, funciona, a exatamente. matéria ESG. Exatamente. Perfeito. Quando eu comecei a minha carreira, eu sou engenheira química de formação, né? Eu comecei trabalhando com sustentabilidade, não existia esse termo ESG ainda, a gente trabalhava só à frente de sustentabilidade. E era gestão de resíduos, de água e tudo mais, e sempre foi muito linkado com legislação, jurídico e pronto, e acabou. A partir de um momento, quando a sociedade começa a entender um pouco mais da importância da gestão de resíduos, da parte de impacto social, começa-se a estruturar mais uma área que conecte esses dois tipos de impacto. Como que você está impactando sua empresa dentro de um meio ambiente, mas também na parte social.
E por que que isso é importante? Porque se você está gerando lucro com a sua empresa e você está impactando esse local, por que não você pensar em como retornar para esse ambiente, tanto a frente mais sociológica, né, de impacto social mesmo, ajudar as pessoas em volta, mas também gerir esse impacto ambiental que você está gerando ali naquele ambiente. Então, esse conjunto de ações que a gente precisa metrificar e ajudar as empresas a serem mais apoiadas. E eu começo a perceber que há um movimento de diversidade lá em 2019 que começa a se integrar também a ESG, porque as pessoas começam a entender que não é só pegar o dinheiro e investir, dar cesta básica para as pessoas e pegar uma ONG para poder ajudar, mas é entender como faz uma economia circular acontecer de verdade. Como que você consegue impactar a vida de uma pessoa, mas também fornecer trâmites para que ela possa também ter uma vida melhor ao longo do tempo. E isso acaba se conectando com o meio ambiente, porque as pessoas vivem no meio ambiente. Claro, Então uma coisa vai alimentando a outra. exatamente. E o maior desafio que a gente teve desde que a gente criou a diversidade foi como que a gente mostra para as empresas dados suficientes mesmo para mostrar que você está investindo, mas isso vai retornar para você. A empresa quer dinheiro, né? Obviamente, é uma empresa que quer gerar lucro. Ela É vive faturar. Exato. E aí, como que você, que é motivado a fazer impacto social, fazer impacto ambiental, tem um propósito, conecta tudo isso com esses dados? E que nunca foi educado nesse processo de que isso tem um valor para além do valor emocional da coisa, né? Perfeito. Isso é um ponto muito Isso é um importante, né? ponto. Todo mundo que trabalha com essa parte de, cara, quero trabalhar com propósito, com social, com ONG, é todo mundo assim, não vai existir dinheiro na minha vida. Não vai. Isso daqui eu vou fazer sabendo que eu vou ficar sem dinheiro, porque não se cria essa visão e no fundo da história alguém sempre ganha dinheiro com isso, né? Exato. Esse é um ponto importante. Se a gente for ver quanto de fluxo de dólar que tem das ONGs internacionais gigantescas, cara, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Eu acho que canalizado para o lugar certo, né, para o local certo, isso acaba sendo realmente algo relevante para quem consegue dar realmente visibilidade, metrificação e por aí vai para essas grandes empresas, né. Eu acho que um pouco do desafio, que foi a minha pergunta e você respondeu muito bem, é justamente isso, assim, a gente conseguir, até conectando com o que a gente faz hoje, se propõe a fazer como plataforma ESG-X, que é realmente deixar esses dados, essas metrificações, essa distribuição das ações de impacto e por aí vai, tudo mais tangível através da blockchain, né? Então a empresa ela entra dentro da nossa aplicação, ela passa pelo processo de criar suas campanhas ali com as ações que ela já faz, recompensa as pessoas por propagar aquilo e direta e indiretamente ela está comprovando o seu impacto pelas transações das recompensas. Então isso é muito interessante, com documentos oficiais em blockchain, né? E eu acho que isso é uma grande mudança que a gente está tendo no momento. A parte de dados gigantescos, de relatórios, e aquilo ser impressionante, sempre foi muito valioso. E ninguém entendia nada do que era aquilo. Tipo, isso aqui que você fez, o que acontece no futuro? Ninguém sabia, ninguém estava nem aí. Aquilo ali era suficiente. E aí a gente está tendo uma visão hoje muito mais de tá. E tem como isso ser de um jeito mais legal para todo mundo? Eu vivi isso, eu trabalhei numa empresa de engenharia rodoviária e eles tinham muito projetos de educação ambiental. E eles tinham uma horta no escritório que iam várias crianças de escola lá plantar, cuidar das coisas e tal. E eu falei, pô, muito legal ter isso, né? Mas como é que você conseguiu fazer pagarem para isso? Aí eu não lembro qual era o cargo dele, mas ele era responsável do projeto. Ele falou assim: aqui no escritório tem 2.000 pessoas de 30, 40, 50 anos que ainda não aprenderam o que fazer com plástico. Essas crianças não vão fazer parte dessas pessoas no futuro. Isso aqui tem um impacto muito grande. Quanto mais escala tem, uma coisa pequena de educação, de hortinha com a criança, ensina a criança a ter uma outra visão, Com outro certeza. entendimento, Ela cresce e diferente. que no futuro, e aí todo esse ciclo, né? Eu como pessoa, eu como estudante, eu como profissional, eu como sociedade, é uma outra metodologia, uma outra forma de viver. E eu acho que hoje a gente está começando a ter um pouco disso, da galera falar, tá, esse relatório que você fez, ok, mas e como que isso viveu? Nossa, sim, Aonde que isso verdade. ganhou vida? E aí essa parte do aplicativo de trazer um pouco dessa simplicidade para a história, tipo essa coisa das crianças, que eu acho que é muito mais palpável no sentido de tirar desse pedestal de divindade, assim, tipo, tem que ser aquela coisa gigantesca. Se não salvar toda a tartaruga do mundo, não vale a pena. E aí ninguém salva e fica essa distância que a gente está falando de eu tenho que fazer, vou fazer o quê para aqui mesmo? Eu tenho que fazer, não tem como fazer, não tem quem goste. Então fica esse ciclo conflitante
E aí trazer um pouco dessa coisa de vamos trazer ações mais simples que todo mundo consegue fazer e entender como que a gente consegue metrificar isso e fazer isso virar dado. Não precisa ser o relatório, maior relatório da ONU que existe no mundo, não precisa. Exatamente. Achar é o impacto no final aqui. Exatamente. Como chegamos lá? Ponto que se conecta com isso que eu acho muito interessante é a motivação, a percepção de valor do usuário perante ao que ele ganha propagando essas ações, né? Porque no final das contas ele pode trocar por produtos, experiências e também dinheiro. Então isso é muito legal. Através da Webix ela desbloqueia isso, né? Esse era um ponto que eu até queria aproveitar o gancho que a gente entrou nesse tema e perguntar para vocês, eh, até para o pessoal que está nos assistindo entender o, o que que agora o projeto SGX, ou seja, todas as funcionalidades que a gente conseguiu ali adicionar ao processo, né, que já existia antes de ESG, o que que vai mudar? Qual que vai ser o ganho que, por exemplo, que uma empresa vai ter a partir de agora com o SGX? Qual vai ser o ganho que um funcionário de uma empresa, que a familiar de um funcionário de uma empresa, que a pessoa que mora numa cidade onde tem uma empresa, qual vai ser o que que vocês enxergam como as principais mudanças, assim, o pessoal entender ali o que que vai o antes e o depois, vamos dizer Ótima assim? pergunta. Eu queria falar um pouquinho sobre essa descentralização, né, do ESG, porque quando a gente entra numa empresa, normalmente existe uma área de ESG que toca todas as ações. E não fica na cultura da pessoa viver o ESG, a gestão de resíduos, a diversidade, o impacto social. É sempre uma pessoa responsável, a responsável é ela e E que geralmente é responsável pelos relatórios que a empresa tem que fazer. exato, e aí fica muito distante da realidade dessa pessoa. E a gente consegue fazer com que todo mundo possa fazer ESG no seu dia a dia. Isso é muito diferente do restante do que acontece hoje no mundo. Então, isso é bem importante para entender que os nossos usuários vão ser pessoas colaboradoras, pessoas consumidoras daquela marca e também essas pessoas responsáveis pelas áreas. Então, a gente conversa com todo mundo e a gente descentraliza esse poder. Então, para conseguir entender como é que funciona, acho que isso é muito importante Torna também. mais abrangente, né? É, a gente consegue impactar todo mundo. E, por exemplo, a minha mãe me perguntou: "Eu posso entrar no aplicativo? Eu vou poder ganhar também o Ibix e tal?" Eu falei: "Pode, pode". Então, é bem importante que a gente comece falando um pouquinho sobre isso. E aí, pensando nessa estrutura de como a gente começa a impactar, primeiramente, a gente vai provar esse investimento, mostrando que esse investimento é um ROI e não uma caridade, porque quando a gente fala de ESG, diversidade, impacto ambiental, as pessoas pensam muito que é um gasto de dinheiro, né? Não conseguem enxergar ao longo do tempo quanto que isso vai retornar para elas. E falando dos dias de hoje, geração Z para frente vai querer impacto social e ambiental para trabalhar numa empresa, para poder estar no festival, para poder fazer qualquer coisa na vida. Então é muito importante que a gente mostre também para as empresas que isso é importante para as pessoas que estão consumindo e para as pessoas que estão querendo entrar na empresa. Então a gente consegue impactar tanto a marca empregadora, então eu estou num evento e aí eu vejo uma marca que está conectada com o ESG, eu posso pensar em trabalhar nessa empresa porque conversa comigo. Então a gente está tentando mostrar, né, todo esse ciclo para as empresas, isso é muito importante. E mais do que isso, a gente vai conseguir engajar pessoas que não conhecem o tema de ESG, porque elas vão estar ganhando alguma coisa com isso. Então, acredito que esses dois pontos principais é o que a gente vai conseguir sanar, e é uma coisa que ainda não existe no mercado, né? Então, a gente consegue impactar dois lados super importantes da moeda. E eu vi 2 pontos muito legais, né, pelo menos ao Muito meu legal, ver, né? você está dizendo que a gente vai conseguir atingir outras camadas de sociedade, não somente a primeira camada, que geralmente hoje é atingida, que são as pessoas que são diretamente impactadas, e como também transformar o que eu achei mais legal ainda, né, cara, que é o ROI, né. É, Não é mais exatamente. despesa, essa palavra parece muito bacana. Foi Não muito é legal. mais caridade, agora é Foi ROI. muito legal. E é legal a Legal. unificação dessa área de ESG interno das empresas, até mesmo com o seu próprio setor de marketing, né? Porque, querendo ou não, ações de sustentabilidade vão garantir também parte desse ROI no final das contas, porque quando a galera entender a ferramenta realmente de fato e a propagação que aquilo pode promover através da percepção de valor que o usuário tem, de acordo com a recompensa que ele ganha propagando essas informações, a gente tem uma potência na mão muito grande para poder realmente dar essa distribuição, além da metrificação de impacto através da blockchain, né? Isso é muito legal. Tem um ponto que, para mim, é um dos mais fortes do aplicativo, e a gente fala muito isso em diversidade, que é a melhor estratégia de diversidade é esquecer a diversidade como foco principal. Nossa. Eu não vou ficar te explicando o tempo todo o que que é racismo, o que que é machismo. Eu vou te botar num ambiente onde as coisas funcionam. Isso é legal. E você não vai ficar sendo lembrado o tempo todo disso e não vão ficar falando, você vai viver isso. Pô, vamos falar de diversidade, vamos fazer acontecer? Então não vamos falar de diversidade.
vamos falar de marketing, como é que você bota isso aqui, vamos falar de remuneração aqui, eu vou quebrar esse tema em outros subtemas e vou espalhar isso. E isso começa a virar um ciclo mais natural para as pessoas. E eu acho que por essa coisa da sustentabilidade, historicamente, para a gente ter essa coisa distante, isolada, dá essa quebrada de essa coisinha que você está fazendo é parte de sustentabilidade. Legal. Essa coisinha que todo mundo está fazendo, esse joguinho que a gente está fazendo, essa brincadeira, esse momento no evento divertido, isso daqui faz parte da sustentabilidade. E com o tempo, mesmo que você não viva, você vendo, né? Eu vendo isso no evento, no terceiro ou quinto evento eu já não vou estranhar mais. Aí no meu sexto, que eu não ver, eu vou achar estranho. Fala, ué, cadê? Que louco Né? isso. E aí, eu acho que se você pensar em questão de ROI, quanto mais toda organização tem uma mesma linha de racional da coisa, metodologia de gestão, a cultura organizacional, algum método em relação à ferramenta, qualquer coisa, quanto mais alinhado for, disseminado, mais eficiente ela é, mais ela produz, mais ela lucra. Isso é um ponto engraçado, porque eu não trabalhava diretamente com diversidade, né, acabei migrando, e minha primeira experiência, eu trabalhava dentro do RH, mas eu trabalhava com o pessoal do marketing, porque eles estavam fazendo campanhas representativas, levando as pautas de diversidade. E aí eu comecei a perceber, poxa, como é que eu posso mostrar para o negócio, né, parte de gestão de pessoas, que isso aqui impacta na venda? Como é que eu faço uma pesquisa de mercado com esse recorte de diversidade para mostrar que se eu falo desse tema, eu vendo mais, eu vendo para um público maior? E aí a gente precisa conectar essas pontas. Então eu comecei a ser contratada tanto pelo RH quanto pelo marketing. E eles nunca conversam entre si. Então era sempre assim, eu converso com um aqui, depois e eu contava o que o outro estava fazendo para poder juntar as pontas. Você chegava conectando os dois, né? Exato. Legal. E aí o app ajuda a gente a fazer isso. Tanto é que todas as reuniões que a gente está fazendo, a gente está conseguindo integrar ESG, marketing e RH. Porque eu consigo fazer um censo de diversidade interno dentro da plataforma para o RH, eu consigo fazer o pessoal do marketing patrocinar um evento e ir lá poder coletar também pesquisas, dados, engajamento das pessoas. Eu consigo conectar essas duas pontas, mostrando que eu trazer diversidade para a empresa faz com que eu venda mais lá na ponta, que é o que a gente sempre tentou fazer e é muito difícil de mostrar, né, isso na prática, porque as empresas não conseguem segurar as pessoas o suficiente de tempo para mostrar o quanto que esse ROI volta. Então a gente consegue fazer isso com muito mais velocidade. Da diversidade, aí vocês dão aula nisso, né, atendendo essas grandes empresas, eu vejo marcas com iniciativas onde os seus brands são totalmente voltados para isso. Um exemplo é uma das marcas que está dentro do app já com a gente, que é a Amstel, né, uma das marcas do grupo Heineken, que vocês já atendiam, já tem um processo ali com eles, mas é legal ver como eles estão se introduzindo no app, as ações que estão sendo criadas, né, aonde eles estão ativando, nos locais, nos eventos onde eles estão ativando. Isso para mim é o mais legal, cara, e como eles estão propagando e usando a ferramenta para isso, né, acho que esse é um bom tema especificamente para a gente Na conseguir ver até dar tangibilidade disso, né. na verdade, você me deu um gancho aqui para uma pergunta que eu já estava esperando para fazer, que provavelmente não está claro para muitas das pessoas que nos acompanham, mas seria legal, explicar também a quem se destina o SGX, né, quem É, pode usar? Você deu um exemplo bom, sua mãe perguntou: "Poxa, eu posso usar?" pode. Quem se destina? Que tipo de empresa se beneficiaria da plataforma SGX? Que tipo de pessoas? Ele é mais abrangente, ele é Meu professor segmentado? responderia o seu espaço pessoal, o seu espaço pessoal com o outro e o espaço de todo mundo, como uma boa resposta. Eu acho que para quem pode usar e para quem se destina são 2 perguntas diferentes. Se a gente pensar de um jeito honesto, assim, é uma parada inovadora, é uma coisa que a gente está fazendo e descobrindo muita coisa como que se faz e vai otimizar ao longo do processo, porque eu vou entender que isso aqui pode ser isso, mas isso aqui pode ser outra forma, e para mim isso acho que falando até em tecnologia, é o que a gente está mais vivendo hoje, né? Os dados que a gente tem hoje, como que eu entendo esses dados de uma forma diferente? A galera bateu numa parada e eu preciso sair disso daqui, eu preciso de uma coisa nova. E a gente tá tendo muito na parte de diversidade de ESG, uma galera que tá tipo, vamos tentar remodelar como a gente trabalha os dados, porque a gente tá perdendo muita coisa. A galera tem uma certa dificuldade de entender. E aí pensando nessa honestidade de que vai causar um impacto que não é só em mim, que não é só em você, ele se destina a todo mundo, porque quando a Amistel vai fazer uma ação e fizer um programa, um treinamento, alguma coisa contra o assédio, contra o racismo, estando no app ou não, vão se beneficiar. Não é?
Eu digo assim, então seria um aplicativo que não necessariamente, no exemplo que o Dom deu, por exemplo, da Amistel, não é um aplicativo só para quem é funcionário da Amistel ou parente de funcionário da Amistel, pode ser também para uma pessoa que quer ali entender essas dinâmicas todas, É. mecânicas todas. Ou até mesmo o usuário comum que está ali para causar essa força de distribuição mesmo para essas ações, né, porque querendo ou não o efeito em cadeia que a funcionalidade as funcionalidades da plataforma ela causa é muito importante, é alcançar bolhas sociais que muitas das vezes a propaganda e a publicidade tradicional já não alcança. Aí quando você tem um tema que hoje, querendo ou não, na percepção das pessoas, né, eu vejo que acaba sendo não tão engajado quanto outros temas, porque a galera tem uma visão de que aquilo não é tão legal, não é tão, sabe, entende o que eu tô querendo dizer, né? Então, dar essa percepção de valor que é, cara, vem aqui, propaga isso, que independente se você curte ou não, você ganha uma recompensa que você desbloqueia algo. E a pessoa ela entra nesse processo e acaba olhando e fala, puxa, que legal isso daqui. Então eu já sei as boas práticas, eu já sei o que eu tenho que fazer, eu vou impactar minha família. Você muda o comportamento de uma bolha ali social que acaba impactando indireta e diretamente no meio ambiente Aí como um todo, né. e o bacana é que você pode ser a favor ou não, ou entender ou não a pauta, mas você está propagando uma informação positiva, né? Exatamente. Positivo. É aquela coisa de descentralizar que a Tamara falou. Eu não preciso que você entenda 100% de tudo como acontece para salvar o planeta. A gente precisa entender que existem modos simples e viáveis da gente fazer e você faz parte disso. Parabéns. Isso já é muito suficiente, porque a gente tem essa parte de comunidade, de acessar. Um exemplo, como a gente está tendo agora aumento do Reddit, do Discord, do Twitch, Sim, a gente está voltando pro Orkut, cara. cara, A gente está voltando para a mesma lógica do Orkut, que é: eu quero a minha galera, eu quero a minha comunidade, que podem ser os estranhos que forem, do jeito que forem, a gente vai fazer a mesma coisa mas tá junto, lá, né. porque a gente é estranho do mesmo jeito. Sim, E acho que durante muito tempo, marketing principalmente, marketing pecou demais nisso, e olhar para o consumidor como se ele fosse um slide. Você não pensa, você não sente, você é uma persona, você tem 23 anos. Não, isso aqui é assim, é o fiasco pra mim essa coisa de ficar preso em persona, assim. Porque aí agora a gente fala: "Putz, mas então quer dizer que se eu fizer uma campanha que só tem gente branca, magra e rica num lugar rico, alguém vai se ofender?" Pode ser que sim, pode ser que não, mas é um pensamento bom de você ter, né, que as pessoas que vão olhar vão ter sentimentos diferentes do que você quer que elas tenham. Eu acho que no marketing a gente criou muito isso de: "Isso é o que o meu consumidor vai sentir, isso que eu vou provocar". Cara, provocar uma coisa numa pessoa é muito difícil. Convidar ela para fazer ali uma dança do tcha-tcha-tchá é mais fácil. exatamente. E aí trazer muito essa parte de comunidade de: "Ok, se o grupo a gente entende, essa é a lógica, você se conecta, você não se conecta, beleza, tudo bem. Se você não quiser se conectar, ainda tem como fazer o resultado, e a gente pode até promover esse resultado sem a pessoa nem saber. Sim. Perfeito. Se a pessoa não entendeu como a gente faz, ela usou o aplicativo, ela fez parte do resultado que a gente está criando." É, e quando a gente fala de diversidade, esse formato de persona não faz sentido nenhum, né. Eu já ouvi várias vezes a marca falar assim: "Ah, existe esse tipo de cerveja aqui que é para classe C e existe aqui para classe A", como se a pessoa da classe C não consumisse a cerveja da classe A. E aí o grande exemplo que eu trouxe quando eu entrei na Heineken, por exemplo, foi: poxa, a primeira coisa que eu fiz quando eu ganhei meu primeiro salário foi comprar uma Heineken, porque mostrava que eu conseguia ascender socialmente, entendeu? Eu nem gostava de cerveja, mas eu estava com a Heineken lá a noite toda, quente na mão, mas quer dizer que eu estava com uma Heineken. E a partir do momento que as marcas começam a enxergar isso, elas começam a trazer representatividade para julgar realmente as campanhas. Então a gente consegue também fortalecer essa frente de potencializar pessoas para estarem em todas as partes do negócio. E não é colocar só a pessoa preta para falar do racismo, só a pessoa LGBT para falar de LGBTfobia. É a gente estar em todas as partes do negócio construindo coisas novas. A gente faz gambiarra desde que a gente se conhece por gente, né? Eu já fiz muito dinheiro sem nada e hoje poder fazer coisas para outras pessoas chegarem onde eu cheguei é muito importante como propósito também. E as pessoas acreditam que a gente não pode conectar propósito com dinheiro. E eu acho que é totalmente o contrário. A gente tem que provar que dá para fazer dinheiro com propósito, sim, porque senão as empresas nunca vão querer fazer nada com propósito, né? É, Então é muito exato. importante conectar. E esses dados do aplicativo estão me ajudando muito, assim, a conversar com as pessoas, a me aproximar e a mostrar que é possível, né? Porque tem essa coisa da empresa olhar e falar, poxa, mas sempre foi desse jeito, não dá para mudar.
E a gente vai muito no oposto de assim, se ninguém fez é porque a gente não teve essa oportunidade antes, mas agora a gente está aqui para fazer. Diz muito sobre a proposta de valor do app, né, que é conectar realmente propósito, receita no final das contas, porque o ROI no fim que é o que vocês trouxeram aqui também, ele precisa existir tanto para a empresa quanto para o usuário, e a tokenização ela permite isso, né. Então é muito importante você olhar para o tipo de tecnologia que a gente vem desenvolvendo, que é blockchain, é Web3, Que é topo de linha da tecnologia mundial, né? exato, exatamente. Isso é muito legal, porque querendo ou não, quando a gente fala sobre esse tipo de tecnologia, os benefícios que ela dá alocado para o nosso tipo de solução, a gente começa a trazer o público para participar disso com a gente. Então a tokenização ela permite isso. Então através da tokenização, o usuário ele pode entrar no aplicativo, pode participar dessas propagações de ações sustentáveis e por aí vai, ganhar essa recompensa que é um token, independente do conhecimento que ele tenha de blockchain ou não, e trocar por produtos, benefícios, experiências ou dinheiro, né. Eu acho que isso vira uma analogia das criancinhas plantando que eu falei. Porque a Exatamente. gente apresenta uma tecnologia que muita gente tem medo, muita gente tem um desconhecimento gigantesco, e pensando nesse ciclo, eu com você e todo mundo, quando eu tenho mais facilidade com esse tema e isso vira mais normal, mais aproximação à tecnologia. Tecnologia é o ponto que mais movimenta socialmente, fato. Quanto mais familiaridade a pessoa tem com isso, e principalmente grupos têm com isso, quando juntar a galerinha na escola e falar, ô, vem cá, vamos fazer um negócio no blockchain. Meus irmãos fizeram isso. Eu tenho 2 irmãos gêmeos, eles fizeram um negócio desse, assim. Legal. Eles juntam no recreio pra fazer umas paradas dessa. Cara, a visão deles em relação a isso, e é o impacto que isso vai ter no futuro deles e da sociedade como um todo, é muito maior do que a gente percebe. E eu acho que esse é um ponto, e eu sempre falei muito isso com vocês, para mim é, cara, a hora que você botar a facilidade do blockchain no pé da favela, da galera que nunca viu isso na vida, isso aqui a gente pode não saber como quantificar no momento, mas isso aqui tem um peso gigantesco. E a gente realmente talvez não sabe como que isso vai se desdobrar, mas a gente sabe o contrário, né? Como que não se desdobra se isso não acontecer. Sim. Então já é um certo dado para a gente ter essa base. Tem alguns projetos, eu vi no Rio, eu acho, um projeto de ensinar blockchain pra galera na favela. Sim, exato, exato. Cara, incrível. E é tipo, como que eu vou levar isso daqui que um monte de CEO não faz ideia do que é, pros molequinhos de 13 anos de chinelo de dedo, e eles vão aprender e vão ficar caras muito bons no que estão fazendo. E mais, vão trazer inovação, né? Vão Que é o que a gente trazer. vende como diversidade, porque as pessoas falam assim, vou contratar por cota, vou fazer isso, mas é o quanto que a gente consegue colocar pessoas diferentes para fazer coisas que parecem muito difíceis e vão trazer estratégias e soluções muito diferenciadas. Porque eu vou pegar um negócio que eu nunca vi na vida e vou aplicar no meu dia a dia e nas soluções que eu preciso até para eu ter uma vida melhor. E eu tô vivendo isso com vocês aqui, porque eu sou péssima em tecnologia, gente. Chega a pessoa da tecnologia. E eu sempre fui péssimo também. E assim, conforme eu fui entendendo, eu fui trazendo mais soluções e pensando, poxa, dá pra fazer isso, dá pra fazer isso. Cada hora aparece uma coisa nova, uma ideia nova e tá muito conectado com o que eu vivi, né? Então, como que a gente consegue fazer isso com outras pessoas e levar outras pessoas a outros patamares? E aí, no final das contas, é impacto social na veia, né? É a honestidade bruta da coisa. É a honestidade bruta de que um molequinho pode pegar esse telefone e ele pode ter o futuro baseado no blockchain por causa disso. Exatamente. Não sei quantificar isso no momento como que vai dar. Mas isso aqui é exponencialmente gigante, cara. Faz parte do ROI que vocês comentaram, tanto para o usuário que acaba participando, propagando, ganhando token, e para a marca que consegue comprovar o seu impacto ESG através das transações, né? É. As marcas esquecem muito que elas são alimentadas pela sociedade. Sim. Quem faz funcionar a empresa é a sociedade. Se a sociedade se educa mais, tem mais acesso a dinheiro, e propósito é ter dinheiro, parceiro. Isso é o propósito final. Sem dinheiro não tem propósito nenhum. Quando todo mundo tem essa visão de como eu posso melhorar esse ciclo, meu funcionário vai ter mais estudo, vai ter mais dinheiro, mais qualidade de vida, e isso é um ciclo vicioso. Quanto mais dinheiro eu tenho, mais dinheiro eu gasto, e eu penso, poxa, mais educação eu preciso ter, me especializar. Esse ciclo econômico se perdeu assim loucamente. A galera cortou. Não, para que eu vou trabalhar comunidade? Um projeto social? Isso não vai impactar na minha empresa. A galera tem até dificuldade para fazer treinamento interno. Muitas vezes, diversidade, então, a gente tem que justificar, sim, por A mais B. Eu sou o que justifica no terrorismo, assim. Eu sento pra galera e falo, cara,
pensa comigo tudo que pode dar errado nesse momento. Vamos lá. Funciona bem, funciona bem. Eu falava, isso aqui pode dar muito errado, isso aqui pode dar muito errado. E eles nunca tinham pensado nisso. E aí eu fico tipo, você vai esperar chegar nesse ponto para tentar melhorar esse ciclo? A galera não, porque aí perdeu dinheiro. Perde muito dinheiro nisso daqui. E ao mesmo tempo, independente de ter propósito ou não, se você não tem propósito e faz, se beneficiaram. O ciclo social melhorou. Se você tem propósito e você faz do mesmo jeito, você está dando certo, todo mundo dando certo, a empresa dando certo. Eu acho que essa facilidade de aproximar as coisas que são loucamente distantes da maioria das pessoas, falar o que que é um token, o que que é uma criptomoeda, o que que é um blockchain, o que que é sustentabilidade, todo esse ciclo, para muita gente vai ser estranho, mas a gente não sabe ainda o impacto final que vai ter Com certeza. positivamente em relação a isso. Você lembrou de um ponto que é importante, eu até queria ajudar a muitos dos nossos das pessoas que nos acompanham, nos seguem no Wibixcast, obviamente conhecem já o propósito da Wibix e dos ecossistemas que ela cria. A gente tem muitas pessoas hoje que provavelmente estão nos assistindo aqui também interessadas no tema ESG, Com certeza. e que talvez não conheçam muito bem a filosofia da Wibs. Só para dar uma contextualizada para você que está nos ouvindo pela primeira vez, o projeto SGX ele trabalha muito alinhado com a filosofia da Wibix, que é de trazer recompensas para as pessoas em troca do seu engajamento. Então, a pessoa ela tem um tipo de interação com seus amigos, familiares, pessoas do trabalho, das mais diversas formas de interação, e por isso ela é recompensada, e tudo isso é metrificado, tudo isso é acompanhado através da tecnologia blockchain. Então é muito bacana, porque hoje, no papo que a gente está tendo aqui, a gente está vendo a abrangência, a elasticidade que isso traz, tanto até no ponto de resolver e melhorar muito o processo do ESG, que é um processo que vivia muito dessa dependência de ter o aceite das pessoas, de ter Sim, o sim. o conhecimento das pessoas com relação àquilo que está acontecendo. No exemplo ótimo que você deu, poxa, antes eu tinha que levar um grupo de criancinhas até um escritório que havia uma horta para que elas aprendessem a importância da reciclagem e da preservação. Essa informação agora pode ser passada através de celular, em escala e totalmente descentralizado. Em ambientes que muitas das vezes é um ambiente muito caro das marcas estarem, né, elas gastam muito dinheiro para poder estar nesse ambiente que é o X1, que é o mais íntimo entre os usuários, que é a mensagem direta, o bate-papo ali no WhatsApp, a troca de ideia entre amigos e por aí vai, isso é muito Sim, importante. e não é e a interação com os temas e com as empresas que vão estar dentro do SGX, ela vai recompensar em um Wibix, mas não é só dinheiro que vale a Wibix, né, vai ter uma porção de coisas ali dentro que a pessoa vai conseguir também trocar suas moedas por experiências, coisas que de repente por uma Heineken, né. Eu ia trazer um exemplo de bolsas de estudo, né, a gente está mapeando alguns parceiros de faculdade, pós-graduação, curso de inglês, o que vai fazer um impacto social direto também, né, a pessoa consome o conteúdo de ESG, mas também consegue bolsas para ela mesma, então é o impacto que ele estava falando, da pessoa com ela mesma ali se desenvolvendo e também conhecendo as empresas que ela quer estar no futuro, né, então faz todo um ciclo funcionar. Ganha empresa, ganha colaborador, ganha sociedade E também. é um movimento ousado que a gente está fazendo, né? Porque há muito tempo a gente já tem estudos e dados sobre a importância de valorizar melhor o consumidor e valorizar os dados que eles têm, parar de tirar dessa forminha rígida, mas ninguém consegue fazer isso. Ninguém consegue botar esse jogo para rodar. E botar esse jogo assim, você vai fazer qualquer coisa que você quiser, você vai ter recompensa. Exatamente. Fez, teve recompensa. Ponto. E a mentalidade do ganha-ganha na relação de consumidor e de empresa, ela é muito difícil de existir e muito difícil de se confiarem, né? É, e o ESG está trazendo isso, né. E até uma pergunta que eu queria te fazer, Tamara, a gente tá falando muito, e eu acho perfeito, do lado que o do usuário em si, né, o quão ele é beneficiado e impactado, isso realmente é a força motriz que vai fazer com que a proposta de valor do ESGX se cumpra. Mas na sua visão, quais são os maiores benefícios para as empresas? Perfeito. Primeiramente, a gente está com o propósito de ter um espaço onde as empresas que estiverem ali, elas já vão estar conectadas inteiramente com os temas de ESG.
Então é como se fosse uma vitrine de quais as empresas que estão mais conectadas. Então a gente está dando oportunidade para todas, já conversei com muitas, e a ideia é realmente ser esse espelho ali para o pessoal falar: poxa, qual é a empresa que eu quero trabalhar? Acredito que essa valorização de marca é o ponto inicial da empresa querer estar ali. O ponto 2 é esse frente do ROI, né, que eu estava falando para vocês anteriormente. Dá para a gente fazer essa conta do ROI com os funcionários, entender o quanto que a pessoa está conseguindo entregar depois que ela entra, a pessoa representativa de recortes, né? Qual foi o projeto que ela se envolveu, quanto que esse projeto retornou para a empresa, como que a gente consegue mostrar isso para a empresa, né, que é muito importante. Mas também a gente pode dar um exemplo de eventos, por exemplo. Eu vou dar um spoiler aqui. A gente está estruturando uma tenda SGX, onde a gente vai estar promovendo as frentes jurídicas que acontecem dentro dos eventos, ou seja, tudo aquilo que é obrigatório de estar acontecendo dentro de um evento. Então tem segurança da mulher, tem a parte de gestão de resíduos, de água e tudo mais, que tudo está integrado com a ESG de certa forma. E hoje as pessoas produtoras de evento precisam gastar dinheiro para poder fazer isso, certo? Só que do outro lado, as marcas patrocinam esses eventos e não estão conectadas diretamente com essas tendências ESG. A nossa ideia aqui é conectar o produtor com a marca e, para além do patrocínio, só pelo patrocínio, a gente mostrar que existe esse ROI dentro desse evento também. E, para além disso, o ROI e também os dados. Então, eu consigo fazer uma pesquisa dentro do evento, perguntando para esse consumidor da marca se é importante para ele o impacto ambiental que a marca está fazendo nesse evento. Porque aí a empresa vai entender, poxa, eu continuo investindo, eu aumento meu investimento em relação a isso, ou eu vou investir em outra pauta, por exemplo. Então isso é muito importante para a gente também, porque a gente vai conectar a parte jurídica, que já é obrigatória, mas também mostrar que isso é uma oportunidade de negócio. No final das contas, é o que todo mundo quer, né? Então a gente consegue conectar a marca que está querendo buscar e conectar com a frente de ESG e o evento que tem que fazer isso acontecer e vai fazer ganhando dinheiro. Então a gente consegue fazer também esse E é ciclo. aquela questão, eu vejo muitas empresas hoje, elas se matam para conseguir pegar alguns segundos dos seus usuários, por exemplo, seus consumidores, para que eles respondam algumas pesquisas, deem um pouco da sua opinião sobre o produto. Eu mesmo sou bombardeado o tempo todo. O que você está achando do serviço até aqui? O que você recomendaria para alguém? Então fica a dica para você aí, executivo ou empresário de uma grande marca, hoje através do SGX você consegue essa informação de forma auditável, escalável, descentralizada. Exatamente, e simultâneo na hora acontecendo, né, E que eu eu acho que é acho o que principal. essa parte da escalabilidade, para mim, é muito incrível, que é pensar em dados não como pontos completos já. Pensar que pequenos fragmentos que vão acontecendo, que vão parar na blockchain, um negocinho da criança plantando, que isso vai virar um dado, que talvez não seja uma coisa completa ainda. Mas quando eu junto essa criancinha plantando, que virou um projeto, que esse projeto foi para uma escola, que foi para uma rede de escolas, e daqui a um mês e Cara, isso é meio, muito importante. umas negociações pequenas com pessoas aqui, isso escalou muito. Esses dados se juntam e viram uma coisa muito maior. E na questão de dados, análise de dados hoje, para ESG, para diversidade, para impacto social, é muito difícil, porque a galera só começou a entender o que buscar depois que teve muita falta. E a parte de consumidor também, tipo, eu percebi que eu não sei nada sobre esse público aqui. E aí a galera começou a raciocinar o que eles precisavam porque eles não tinham. E isso E no nosso começou a caso foi o acontecer. contrário. Isso começou a acontecer por causa das crises, né. E por que que isso acontece? Foi. Por causa do formato de persona. Anteriormente, todos os produtos eram feitos por um mesmo tipo de pessoa, homem, branco, cis, hétero, sem deficiência, porque eram os altos cargos das organizações. Conforme a gente vai tendo oportunidade de virar liderança, a gente começa a questionar. Ao mesmo tempo que eu viro liderança, eu questiono dentro e eu questiono fora os produtos que eu estou consumindo. E aí as empresas começam a perceber que elas precisam fazer uma pesquisa de mercado para outro público. E aí começa uma coisa a nutrir outra e entender que realmente Ciclo do marketing também. e tudo nasce dessa crise, né. Então a gente começa a ser um pouco mais crítico ao que eu vou botar de campanha, de produto e tudo mais, porque o meu consumidor começou a ser mais crítico também. Então é isso que a gente quer mostrar lá na ponta, como, por exemplo, uma marca de fralda pode estar num evento, focado em mães e tudo mais, oferecer fralda para as crianças, ao mesmo tempo trazer essas informações das mães. O que essas mães querem? O que essas mães estão buscando para se conectar mais com a minha marca? Sim, cara, e desculpa te interromper, eu acho que você falou um negócio tão legal que, a gente dá de cara
com o quão essa solução ESG-X ela é importante para potencializar o ecossistema Webex, né, hoje como um todo. Então nós temos o nosso X-Hub, onde ali dentro existem várias comunidades, para quem não sabe é o nosso hub de comunidades, né, então ali a gente tem comunidades de vários segmentos distintos. A gente tem o ESG como um todo ali, e é muito legal você falar coisas como essas, porque querendo ou não, a gente começa a entender como isso tudo se interoperabiliza, né? Então vocês vão passar a presenciar e vão passar a ver também ativações do ESG-X nas nossas outras comunidades, porque esse tema, independente da comunidade, ele é algo perene em todas as esferas, né? Então, em todas as esferas, em todos os grupos, em todas as tribos, isso é um assunto importante. Então, esse cross de funcionalidades, de públicos, de dados, ele é muito importante e hoje essa plataforma como um todo, a nossa tecnologia hoje que construiu essa plataforma ESG-X, ela permite essa interoperabilidade. Então, no final das contas, as empresas que se conectam no ESG-X também, através do ESG-X, vão ter a oportunidade de falar sobre sustentabilidade, social governance nessas outras comunidades, né? Exatamente. A empresa hoje que buscar o SGX, ela não vai somente estar ali falando com um segmento de E repente, mas assim, podendo ter acesso a vários outros segmentos, com vários outros perfis de vários outros públicos, isso aí. enriquecendo ainda mais E furar a nossa a sua bolha, né? informação, Que né? é o que a Furar gente nossa quer bolha, fazer, porque exatamente. eu converso com muitas pessoas que gostam do tema de diversidade, mas não é essas pessoas que eu quero continuar conversando, eu quero chegar em quem não sabe o que que é, em quem odeia esse tema, porque eu quero mostrar para essa pessoa que é importante para a vida dela também, falar sobre esses temas, né. Enquanto tem outras pessoas que não querem falar sobre isso. Elas entendem e falam: "Não, não quero saber, não me chama, não me convida, não fala comigo desse tema, e deixa fora dessa". E cria-se uma comunidade em relação a isso também. De comunidade em comunidade, a gente cria o que a gente chama de sociedade, que é o que eu falei que a gente não entendeu até hoje, que é essa integração que a gente está criando, eu quero para ser a coisa mais normal do mundo. Exatamente. Entender que eu não sou eu como uma pessoa só, eu sou eu num lugar, mas sou eu em um outro lugar, e eu faço X, Y, Z coisas com pessoas que fazem X, Y, Z coisas, e isso se integra, ou deveria se integrar, né? E a gente tem essa dificuldade de considerar as pessoas para além dessa métrica fechada de uma persona gelada. E dar o espaço de comunidade, dar o espaço de entender, dar o espaço de não só entender, mas ser baseado em dados para ajudar. Perfeito. Eu acho que é um ponto também que o mercado hoje está se esforçando bastante, que é: eu entendi um pouco do que você quer, mas como que eu faço o que você quer? Não sei, porque eu não tenho dados. Eu sou o chato de dado, né? Não, Eu mas sou, isso é muito eu sou o importante. pentelho, Isso é muito importante, porque querendo ou não, a gente só consegue personalizar tanto produtos, ofertas ou até mesmo nossos processos internos através dos dados, né? É. E é o ponto de valorizar o consumidor. Eu preciso aprender do consumidor, eu não vou empurrar no consumidor, eu não vou empurrar no usuário. Isso aqui é a melhor coisa. Não vai funcionar, acabou essa fase. Agora eu quero entender de você, o que que você quer. E aí, pô, agora eu preciso o que você precisa, o que que você acha? E vai além de qualquer bandeira, né, porque eu tenho um Sim, problema muito cara, isso grande é em todo o muito trabalho que eu importante, vou vai além de qualquer fazer. bandeira. Tudo que eu vou falar, eu falo diversidade, né, normalmente quando a gente fala diversidade, as pessoas pensam na pessoa LGBT, normalmente bate ali com religião e tal, mas vai muito além de opinião, de religião, vai direto com o negócio. Diversidade é negócio, porque se eu não entendo o meu consumidor em sua totalidade, eu não consigo crescer mais esse negócio, a gente cria uma barreira ali. Então, você pode acreditar no que você quiser, mas se você é um líder de uma organização, você precisa entender que você precisa entender todo mundo, né, o seu produto não vai só para um tipo de pessoa. Então a gente tenta conversar muito nesse sentido também, que não é em relação à opinião, à bandeira, nem nada, é realmente como que a gente potencializa todo mundo, dentro e fora das organizações. Diversidade é escala, né, para os executivos, né, querendo ou não, é eu conseguir expandir meu produto para diversas esferas, diversas tribos, né. Não só entender, mas atender a todo mundo é um bom negócio. É, exatamente. Por isso que a gente diz que no ESG-X cada ação conta, porque realmente atender as pessoas e motivá-las a propagar essas ações, ela é muito importante para a transformação, tanto social quanto em todas as esferas, como a gente está falando aqui, né? Isso é muito legal. E Tamara, Paulo, agora eu quero uma pergunta para vocês dois, é um pouco mais filosófica. A gente falou um pouco na conversa aqui sobre o SG e como ele era e como ele é até hoje, nesse momento em que nasce o SGX, uma forma mais digital, mais escalável, com todos os benefícios e vantagens que a gente também conversou aqui.
Mas eu queria um pouco da visão de vocês que vivem disso há tanto tempo e entendem disso como ninguém. Como vocês veem o futuro disso? Como é que vocês veem o futuro do ESG pós-ESGX, agora com essa realidade nova que a gente está trazendo? Eu queria trazer eu ia falar sobre isso quase agora, inclusive, que um sonho da minha vida é sempre trazer o ESG como um todo como uma skill de liderança. Que eu, o Paulo, né, as pessoas que trabalham com a gente não precise mais trabalhar com isso diretamente, que a gente possa trabalhar com outros temas. Ele gosta de marketing, eu gosto de comunicação, eu gosto de montar campanha, eu gosto de fazer várias outras coisas. E hoje eu sinto que eu tenho que trabalhar muito esses temas porque as pessoas ainda não conhecem. E o app conecta muito com isso, porque eu quero um futuro onde a gente não precise de especialistas de diversidade, especialistas de sustentabilidade. Eu quero que existam pessoas que saibam sobre todos os temas. Então esse é o momento, assim, de construção que a gente está fazendo. Eu quero que a minha cadeira de diversidade e sustentabilidade não exista mais ao longo do tempo. Eu quero que todo mundo possa fazer isso, que é aquela descentralização, né. Eu já estou ali desde criança entendendo que eu posso impactar em sustentabilidade e impacto social do jeito que eu posso aqui dentro desse app, dentro das ações que a gente está construindo. Então eu vejo isso como um futuro, né, para a motivação que a gente tem há muito tempo. Né. Eu, sendo mais filosófico, como você falou, errou muito em falar filosofia comigo, porque eu sou doido, doido zureta. Eu sou zureta. É. Eu percebo muito, eu gosto muito de analisar a evolução da sociedade através da internet. Como que tudo muda a cada ciclo da internet, assim. Eu lembro quando eu era criança e estudava sobre queimada nas florestas, cara, era um desenho no livro. Ano passado, meu TikTok ficou recheado de lugares pegando fogo, e eu vendo cidades sendo destruídas e pessoas sofrendo. E aí, minha cabeça foi capaz de organizar e falar: "Putz, é isso aqui, aquele livrinho é isso aqui". Enchente, desabamento, a galera passando situações muito difíceis, e deu a capacidade da gente talvez visualizar um pouco melhor que essa coisa que era muito abstrata, muito distante, se manifesta dessa forma, muito real e muito difícil de lidar. E eu acho que isso é um ponto que fez a gente acostumar com e andar um pouco mais para frente com o tema de falar sustentabilidade não é só falar sobre plantar árvore, é olhar para isso daqui e falar: "Cara, isso daqui não pode acontecer de novo. Não foi comigo, mas isso aqui me afetou, porque, cara, não pode acontecer, não é uma coisa legal". E eu acho que ter iniciativas como o app que tem essa costura suave entre as diversas camadas, é um ponto que, consciente ou inconscientemente, é atrativo pra gente. É um ponto que a gente fala, tô começando a ver pela internet, pela comunicação, muitas coisas que eu não vi até um dia desse, e eu tô achando uma formazinha aqui de que eu consigo talvez melhorar um pouco. Eu acho que existe muito um apelo psicológico na situação. Sim. Cara, isso é muito importante, essa fala é muito importante e acho que só revela ainda mais a proposta de valor do que a gente traz como aplicativo, como plataforma, como oportunidade para essas grandes marcas se conectarem com o público final, trazendo suas iniciativas ESG, né. Cara, que papo incrível, cara. Bom, e para você que quer conhecer um pouco mais do SGX, entender assim as oportunidades e possibilidades que a sua empresa pode ter com essa inovação, você que nunca fez talvez ESG dentro da sua empresa, tá aí uma grande oportunidade. Não deixe de acessar o site sgx.digital, lá você vai saber um pouco mais sobre o projeto que a gente conversou aqui hoje. Também nas redes sociais ESGX. E queria agradecer muito a presença de vocês dois, Tamara, Papo Paulo. incrível, o papo foi legal O demais. papo foi muito bom. Eu acho que a gente conseguiu cumprir uma grande missão aqui, que eu estava preocupada, porque eu falei: "Caramba, cara, é um assunto tão técnico, talvez vai ser um episódio que o pessoal vai ficar um pouco, assim, perdido, não vai entender O nada", mas bom a de gente estar com conseguiu. líderes de mercado é que o que é complexo eles resumem É, assim, pelo né, menos isso é eu muito tive a legal. sensação que acabou se tornando um papo técnico, assim, que poderia ser chato, acabou sendo super legal, e eu acho que a gente conseguiu trazer aí para o público que nos ouve e nos assiste um pouco mais desse universo do ESG e um pouco mais da importância que isso tem na vida das pessoas e das empresas também, né. Então, obrigado pessoal por estarem aqui, Foi ótimo. espero que vocês tenham gostado, e até o próximo Nos Webcast. encontramos nas próximas, é